Queridos irmãos e irmãs, na liturgia da palavra de hoje está presente esta figura da videira. Aqui em Brasília talvez é pouco conhecida, mas em Israel, em Palestina, é muito presente, em outros lugares do mundo. E Jesus pega esta imagem da agricultura para fazer os seus ensinamentos. Mas, na verdade, chi rappresentou in origine esta videira, esta imagem, representou o mesmo povo de Israel. Era Israel esta videira escolhida por Deus, mas que, infelizmente, apesar do muito cuidado que Deus teve com ela, com esta videira que era Israel, infelizmente esse povo, esta videira, não deu o fruto esperado. Apesar, repito, de tudo que Deus fez para ela. E no Novo Testamento, a videira é Jesus mesmo que se apresenta como a videira, a verdadeira videira. Assim como faz nesse trecho evangélico deste domingo. São palavras de Jesus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Jesus é a videira, o pai é o agricultor, e nós somos os ramos desta videira. Infatti acrescenta Jesus: eu sou a videira, e vós os ramos. E depois: aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque, alerta, sem mim nada podeis fazer. Então, para produzir fruto, para fazer frutos, devemos permanecer nele. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ou seja, vai se realizar aquela união, aquela comunhão, na mesma planta, na mesma videira. Se o ramo permanece na videira, ramo e videira são uma mesma coisa só. Como, porém, realizar tudo isso? Como permanecer em Deus? Como estar em comunhão com Deus? Nos ajuda o mesmo João Evangelista, na sua primeira carta, que é a segunda leitura de hoje. Então, como permanecer em Deus? Ele diz: quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Então, nós podemos permanecer em comunhão com Deus, podemos permanecer nesta videira, guardando os seus mandamentos. Qual é o seu mandamento? Sempre João que fala. Ele diz: esse é o seu mandamento, que criamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. O primeiro mandamento. Lembramos que o maior mandamento é amar a Deus sobre cada coisa, e o próximo como a si mesmo. A Jesus aqui vai além. Está dizendo: amai-vos como eu vos amei. Então, para permanecer em comunhão com Deus, temos que guardar os seus mandamentos. O mandamento fundamental é o mandamento do amor, através do qual podemos estar em comunhão com Deus e com o próximo. Porque estar em comunhão com Deus comporta o estar em comunhão com o próximo. Este mandamento é dúplice: amar a Deus e amar o próximo. E não está desligado. Não podemos estar em comunhão com Deus e não estar em comunhão com o próximo. Não podemos vir aqui para fazer a comunhão se não estarmos em comunhão com alguém. Então, comunhão com Deus, comunhão com o próximo. E de fato, o mesmo João, ao início desta
carta, desse trecho que lemos hoje, diz assim, e não é à toa que diz assim. Ele diz: filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber se somos da verdade e para sossegar diante de Deus o nosso coração. Esse é o critério para saber se de verdade estamos amando a Deus, se amarmos também o próximo. E é importante isso. E para que possamos amar com sinceridade, vamos ver depois como Deus mesmo opera, fazendo algumas operações. Vamos ver depois o que Deus pode fazer para nos ajudar a nos tornarmos melhor. Temos uma alternativa, porém, não estar em comunhão com Deus e nem com o próximo. E o que comporta isso? Jesus mesmo nos diz o que significa. Ele diz: como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Sem estarmos unidos com Deus, com Jesus, com esta videira, não podemos produzir frutos. É como, de fato, como se nós nos cortamos desta videira, nos afastamos desta videira. E qual é o nosso destino? Qual será o nosso destino? Longe, afastados desta videira, cortados, e será que vamos secar. E ainda Jesus mesmo que diz que todo ramo que em mim não dá fruto, ele, o Pai, o agricultor, o corta. E vai ad acrescentar novamente: quem não permanecer em mim será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Quem não quer estar em comunhão com Deus nesta vida, e também nem em comunhão com o próximo nesta vida, não poderá estar em comunhão com Deus na vida eterna. Então, quem se corta com o pecado, porque de fato nós nos cortamos e nos afastamos desta videira com o nosso pecado, e quem faz isso e não se arrepende e não se converte, se autocondena por toda a vida. E aqui a imagem do fogo nos lembra claramente o fogo do inferno. Tem ainda uma outra possibilidade. Temos alguns ramos que dão fruto, porém, poderiam fazer mais, poderiam produzir mais. Mas por muitas coisas, por muitas distrações, por um desperdício das próprias energias, não fazem o bem, não produzem frutos de caridade, de conversão, que poderia produzir. Então, aqui chegamos a ver quais são as obras do Pai, o agricultor. O que faz o Pai? Diz Jesus: todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Limpa. Na verdade, na língua original, em grego, não se fala nem de limpar, nem de podar, mas de purificar. E o Pai purifica per um bem maior. Às vezes, nós mesmos fazemos penitência, ou seja, renunciamos a algo mesmo bom para um bem maior, para um fim maior, para produzir mais fruto. Renunciamos a algo para poder fazer esmola, por exemplo. Renunciamos a comprar algo que gostamos para aquele dinheiro, poderlo, com aquele dinheiro, poder fazer a esmola. Então, produzir frutos de caridade é um exemplo.
Mas existe na agricultura e natureza um exemplo. E mesmo eu que sou ignorante nesses argumentos, faço uma coisa que acho que seja inteligente. Na nossa comunidade temos algumas árvores que produzem flores brancas. Agora, quando vem o vento forte ou chuva muito forte, acontece que alguns ramos se quebram ou se quebram. Eu que faço? Pois esta planta pega facilmente, com facilidade. Eu pego estes ramos e vou plantar ele na terra. Vou escavar um buraquinho, e vou plantar esse ramo na terra. Mas ele não é ainda uma planta, não é uma árvore. Por quê? Porque é um ramo e não tem ainda raiz. Então, o que eu faço? Eu tiro todas as folhas, deixando despojado, mais ou menos, este ramo, e vou regar ele por muito tempo. Por que eu tiro todas as folhas? Porque nesse primo momento, nesse primo tempo, não tem a força de sustentar toda aquelas folhas verdes, porque não tem raiz. E para que não desperda suas energias para sustentar aquelas folhas. Então, aqui, sem folhas, aquele ramo pode se concentrar em produzir as suas raízes e desenvolver e crescer, e depois produzir novas folhas e, se Deus quiser, também flores. E assim somos nós. Às vezes queremos fazer o bem, fazemos o bem, mas poderíamos fazer mais. Mas está uma espécie de freio, não? Um desperdício de energia e de caridade. E, portanto, para seguir algumas coisas do mundo, mesmo boas, repito, somos em fazer o bem. E não fazemos o bem que poderíamos fazer. Ou às vezes, então, às vezes, nós mesmos fazemos penitência para nos corrigirmos, para nos tornarmos melhores. Aqui se fala de penitência ativa, mas existe outra forma, chamada penitência passiva, que consiste na permissão divina. São algumas incompreensões, humilhações, coisas negativas que nos incomodam, que nos acontecem no nosso dia a dia. Para que tudo isso? E Deus que quer, através desses acontecimentos da nossa vida, purificar as nossas intenções. Às vezes é fácil demais fazer o bem enquanto temos consolações, enquanto encontramos prazer em fazer o bem. Mas quando nos é tirado esse prazer, se torna difícil. Porém, isso, permanecer nesse estado e continuar a fazer o bem nesse estado, continuar a rezar também sem consolações, isso faz verdade no nosso coração, purifica o nosso coração. É a poda, não? É o limpar de Deus, esse o purificar de Deus, permitido por Deus, para que o nosso coração se torne mais puro, purificado. Nós podemos agir e fazer o bem, às vezes, também por nós mesmos, por nosso prazer. Mas isso é um risco forte, porque em nós começa a crescer a soberba. Eu fiz isso, eu sou um bom cristão, eu sou um bom homem, uma boa mulher, eu. Então, quando, às vezes, experimentamos o fracasso nas nossas obras e as nossas boas intenções não dão certo, é ali que, se nós permanecermos em Deus, significa que nós estamos agindo, operando por amor de Deus. E não paramos de fazer a caridade, de fazer o bem, porque estamos fazendo o bem aos outros por amor de Deus e não por nosso orgulho, por nossa soberba.
mas somente por amor de Deus. Tudo estamos fazendo para agradar a Deus. Esse é o fim da nossa vida, o fim de um coração puro. Eis porque Deus permite algumas coisas para purificar o nosso coração, para que o nosso coração seja puro, com intenção pura. Uma pessoa que lemos aqui na primeira leitura, que bem conheceu e sofreu tudo isso, foi Paulo. Saulo de Tarso, que se tornou Paulo de Tarso. Nós o conhecemos como um grande evangelizador, como o apóstolo, potente em palavras e em obras, porque fazia milagres. Mas o mesmo Paulo experimentou tudo isso. Foi bem limpado, foi bem purificado por Deus. Através dos acontecimentos humanos, através das incompreensões das pessoas. Ele relata muitas vezes nos seus escritos, nas suas cartas. Vemos também nessa primeira leitura de hoje. Ele, depois da sua conversão, chamamos-la assim, sobre a estrada de Damasco, depois se retirou em Arábia e em Damasco, onde começou a pregar a Jesus, a anunciar Jesus. E depois de 3 anos, ele chegou em Jerusalém, onde moravam todos os outros apóstolos e discípulos. O que aconteceu a Paulo? Ele que encontrou pessoas que o acolheram de braços abertos, de jeito nenhum. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos diz que outros discípulos tinham medo dele e não acreditavam que ele se fosse convertido. Ele lembrava de Saulo de Tarso como o maior perseguidor da igreja. Então, tinha medo dele. E só pela obra de Barnabé, que começou a falar tudo o que era acontecido a ele, a sua conversão, a sua pregação. Só depois desta obra de Barnabé, outros discípulos e apóstolos aceitaram Paulo entre eles. E eles, diz São Lucas, permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Tudo aqui? Não. Pior ainda. Ele começou a pregar e anunciar a Jesus aos judeus. Ele era judeu, ele era fariseu, observador da lei. Ele anunciando o Evangelho, anunciando Jesus aos judeus. O que aconteceu? Que esses judeus achavam que ele fosse um traidor da religião hebraica. E, diz Lucas, procuravam matá-lo. Em muitas ocasiões, Paulo riscou a própria vida. E como se conclui esse trecho de hoje aqui? Lucas nota, é uma nota amarga. Diz que quando os discípulos, os apóstolos, viram tudo isso, o que fizeram? Eles levaram Saulo para Cesareia, ou seja, mandaram ele embora. Para o bem de todos, acharam que a coisa melhor era enviar embora Paulo. Então Paulo vai em Jerusalém, é largado pelos cristãos, e os judeus queriam matá-lo. E depois de tudo isso, é enviado embora. O que deveria pensar Paulo? Deus me abandonou? Que decepção é essa? Eu prego, anúncio Jesus e me encontro nessa situação de fracasso, largado por todos, afastado por todos. Paulo, porém, continuou e nunca parou de anunciar Cristo, mesmo nessas situações de fracasso humano. Por quê? Porque fazia tudo isso por amor de Deus. Ele aproveitou também dessas situações, dessas provações, dessas humilhações, incompreensões, porque com olhar de fé, ele viu em tudo isso uma purificação. Ele se tornou perfeito, de verdade, mas não observando a lei,
aceitando essas purificações pelo Pai e continuando, não parando de fazer o bem, não parando de anunciar a Cristo mesmo. E não parando, mesmo as incompreensões com Pedro e outros discípulos e apóstolos, que ele relata muito nas primeiras cartas, na carta aos Gálatas, por exemplo. Diferentes pensamentos com Pedro. Ele vai repreender Pedro sobre aqueles cristãos que queriam que os novos, os recém-convertidos e provenientes do paganismo, deveriam se praticar a circuncisão, ou seja, observar a lei judaica. Ele diz, não é assim. E repreende Pedro pela sua hipocrisia. Mas mesmo essa diferença de pensamento, ele não parou nem de anunciar a Jesus Cristo, nem de procurar a comunhão com Pedro e outros discípulos. Procurar a comunhão com Deus e com os homens, e com a igreja, claro, que é a videira de hoje, né? Igreja, corpo místico de Cristo, videira, na qual devemos permanecer em comunhão, procurando a comunhão. Mesmo nas decepções, mesmo nas situações que não nos agradam. Então, para concluir e para resumir, Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos que devem permanecer na videira para produzir fruto. Como permanecer na videira? Como permanecer em Jesus, guardando os seus mandamentos. Qual é o seu mandamento? Que criamos em Jesus e nos amemos uns aos outros, procurando, então, comunhão com Deus e com o próximo. E, olhando para o exemplo de Paulo, aceitando com serenidade e humildade as provações, incompreensões, humilhações e purificações permitidas por Deus, para que fiquemos mais puros, para que o nosso coração se torne mais puro, purificados, para agradar o Pai. Que, disse Jesus no último versículo do Evangelho de hoje, é glorificado quando nós damos muito fruto, quando nós produzimos muito fruto e nos tornamos discípulos de Jesus, o Filho amado. Louvado seja Jesus e Maria.